O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos nesta terça-feira a 8ª da Páscoa, ou seja, hoje é Páscoa. Por isso eu desejo a você e a sua família uma feliz e uma santa Páscoa. Assim como no dia do Natal, no mistério do nascimento de Jesus, 24 horas são poucas diante do tamanho, da grandeza do mistério que nós celebramos. Assim nós celebramos também ao tempo da 8ª da Páscoa, aonde um dia é pouco para nós celebrarmos a grandeza do mistério da ressurreição de Jesus. Por isso, nesta terça-feira da 8ª da Páscoa, nós podemos experimentar a alegria da ressurreição bem firme, forte, renovada dentro do coração e da vida de cada um de nós. Jesus Cristo, ele veio para os pecadores. Viveu em função dos pecadores, dos pequenos, dos marginalizados e dos pobres. Morreu pelos pecadores, porque toda a humanidade se fez pecadora. Ressuscitou por todos nós. Ressuscitou pelos pecadores. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, mostra e manifesta diante de cada um de nós a grandeza do amor de Deus. Como Deus verdadeiramente nos ama. Ele foi capaz de vir ao mundo por amor, de gastar a sua vida na sua missão, anunciando o reino do Pai por amor, de subir à cruz para a nossa salvação por amor. E finalmente, após a morte, o Senhor é ressuscitado, porque Deus verdadeiramente nos ama e nos quer também felizes, alegres ao seu lado diante de uma vida nova. Na quinta-feira santa, nós mergulhamos no mistério pascal de Cristo, através da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio ordenado, do gesto de caridade de Cristo para com os seus discípulos, através do lava-pés. E ali, nosso Senhor já caminha para a sua cruz, mergulha na sua paixão. Na sexta-feira santa, adoramos a cruz de Cristo, adoramos o Senhor que dá a sua vida, o Senhor que morre para a nossa salvação. E no sábado santo, o dia mais triste da nossa vida, porque temos a certeza de que Jesus
não estava conosco. Jesus desce à mansão dos mortos e lá ele resgata todos e inaugura o reino dos céus. No sábado santo nós acendemos a luz do círio pascal, que manifesta que o nosso Deus venceu as trevas, que manifesta que o nosso Deus venceu a escuridão. Eis a luz de Cristo, é esta que nos guia, que deve guiar a nossa vida não apenas neste tempo da Páscoa, não apenas neste dia da Páscoa, mas a luz de Cristo, assim como nós recebemos também no nosso batismo, deve guiar a nossa vida sempre, por todos os lugares aonde nós passarmos, que possamos caminhar na luz do ressuscitado e não nas trevas e na escuridão da morte. Como é bonito, como é belo o nosso círio pascal, e bem no meio dele você pode ver, um pouquinho abaixo do centro da cruz, o pelicano que alimenta os seus filhotes. E Jesus é comparado a este pelicano, queridos irmãos e irmãs, que através do seu sacrifício na cruz, através do seu sangue derramado, dá de alimento a sua carne, o seu sangue, a toda a humanidade para a nossa salvação. Por isso o pelicano está ali na cruz. O pelicano, nós sabemos, é esta ave que com o bico tira a carne do seu próprio peito para alimentar os seus filhotes. Não tem dor, ou se tem dor, ele suporta para que os seus filhotes possam receber o alimento. O pelicano, ele tira com o bico a carne do seu próprio peito e alimenta os seus filhotes, aqueles que tanto ama. A cruz de Jesus para nós é sinal deste sacrifício, desta doação, aonde o Senhor derrama para a nossa salvação e felicidade o seu próprio sangue, aonde Ele entrega a sua própria carne. Mas nós nos alegramos, queridos irmãos e irmãs, hoje, porque a cruz foi vencida. Jesus venceu a cruz. E ressuscitado agora, Ele se manifesta ao mundo e quer se manifestar também em nossa vida. Como é grande o amor que Deus tem por todos nós. Um Deus que se doa, que se entrega. Um Deus que mostra que tem poder sobre tudo, especialmente sobre a morte, voltando, sendo ressuscitado pelo Pai. No Evangelho de hoje, que está em João 20, versículos de 11 a 18, somos colocados diante de Maria Madalena, que estava do lado de fora do túmulo, chorando. Por que chorava? Porque sentia a falta do Senhor, sofria, porque pensava que o Senhor estava morto ali. Então os anjos se manifestaram diante dela e perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. E é neste momento que Jesus ressuscitado aparece diante dela e faz a mesma pergunta: por que choras? Maria confunde Jesus com o jardineiro. Não o reconhece no primeiro momento e diz: Senhor, se fosses tu que levasses o corpo dele, diga-me aonde estás e eu buscarei. Maria confunde Jesus, até que finalmente ela o reconhece quando ele a chama pelo nome, dizendo: Maria. Naquele instante, do jeito que ele disse o nome dela, Madalena reconheceu que não se tratava do jardineiro, mas que se tratava do seu mestre, que se tratava do ressuscitado. E naquele instante ela responde: Rabuni, que quer dizer mestre. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, permitamos nós que o ressuscitado nos chame pelo nome, para que saiamos também das nossas trevas, para que possamos sair como povo de Deus da sepultura, das forças da morte, dos grilhões da escravidão, para que possamos caminhar numa vida nova, na luz do ressuscitado. Que o Senhor hoje nos chame pelo nome e que ao chamar-nos possamos reconhecê-lo vivo, ressuscitado, vencedor diante de
toda a morte, vencedor diante de todo sofrimento. Permita que hoje o Senhor verdadeiramente te chame pelo nome e assim que possamos dar a Deus uma resposta. Senhor, Rabone, que quer dizer mestre, eis-me aqui. E assim, após o encontro pessoal com Jesus, tanto Maria Madalena como Pedro, na primeira leitura nós ouvimos, após uma experiência do ressuscitado, são capazes de testemunhá-lo. E é isso que Deus espera de nós. Nós que um dia fomos batizados, somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Após a experiência do ressuscitado íntima, pessoal, dentro do nosso coração, que sejamos testemunhas do ressuscitado em todos os lugares por onde nós passarmos. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou a todos o que tinha acontecido. E é justamente isto, queridos irmãos e irmãs, que Deus espera de cada um de nós, que possamos gritar ao mundo agora: eu vi o Senhor, vivo, ressuscitado, vencedor da morte, luz do mundo, que veio nos libertar de toda a treva e escuridão. E assim como dizia a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos de 36 a 41, nos colocam diante da vocação de Pedro, da vocação enquanto testemunha do ressuscitado. Pedro cumpre a ordem que o Senhor deu a ele e também aos outros discípulos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, que Jesus veio, deu a vida, morreu para a nossa salvação, mas vive verdadeiro. O Senhor foi ressuscitado pelo Pai. E após 40 dias ao lado dos discípulos, subiu aos céus. Na sua ascensão, e um tempo depois, após 50 dias da sua ressurreição, o Senhor enviou o Espírito Santo e toda a igreja foi iluminada pelo fogo de Pentecostes. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza que Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. São palavras de Pedro. Ele que pregava um batismo de conversão, amados, pela força do Espírito Santo. Convertei-vos, dizia ele, e cada um seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós recebemos a força do Espírito Santo no nosso batismo, um batismo que nos chama à conversão, à mudança de vida. Tomemos posse hoje da vida nova que Cristo espera que cada um de nós possa iniciar. Uma vida de ressurreição, uma vida de mais esperança. Permita que a esperança e a alegria do ressuscitado façam com que sonhemos novamente, não é? Nós que estamos com a nossa vida tão sofrida. Muitos já perderam esperança, muitos já não sonham mais, não é? Nós que passamos por tempos tão difíceis por causa desta pandemia, que tem trazido tanto sofrimento à nossa família, à nossa gente, ao nosso povo. Mesmo assim, permita que a luz do ressuscitado te faça sonhar novamente com dias melhores. Permita que a luz do Cristo ressuscitado traga esperança ao seu coração e que possamos colher frutos da evangelização em nossa vida. Pedro disse que naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles diante da palavra que fora anunciada. Por isso nós estamos aqui, eu estou aqui, o Padre Eduardo todos os dias está aqui, a irmã Luísa também, porque nós queremos justamente isso, que todos façam a experiência do ressuscitado, que todos creiam, conheçam Jesus ressuscitado e que preguem ao mundo, assim como Pedro pregou, como Pedro foi capaz de dizer:
vivendo aquilo que Jesus já havia dito: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Que o Espírito Santo nos fortaleça nesta missão, que não falemos palavras da boca para fora, mas aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós experienciamos do fundo da nossa vida, da nossa alma e do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.